Olá, sejam muito bem-vindos ao Multiplica Comigo, o programa que vai mudar a sua forma de ver e entender o mercado de investimentos. Eu sou a Gabriela Valadares, CFP, assessora de investimentos, sócia fundadora da Tenon Invest, com mais de 18 anos de experiência no atendimento a clientes private e alta renda. Se você quer deixar de ser manada e assumir o protagonismo da sua vida financeira, este é o seu momento. Então, ajuste o fone, pegue seu café e vem comigo. E no episódio de hoje vamos falar sobre o mercado de luxo, que é um tema que causa frisson quando a gente fala em imóveis de luxo, imóveis classe AAA. E para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada super especial, a Tatiane Tenório, que é fundadora da Futura Imobiliária e trabalha há mais de 20 anos focada em imóveis de alto padrão. Seja bem-vinda, Tatiane. Gabi, o prazer é meu, né. E o mercado imobiliário sempre me fascinou, porque ele não é só a compra de um imóvel, mas sim fala de história, de conquistas e de sonhos realizados. Então eu comecei muito jovem ainda com a curiosidade de saber como que as pessoas, né, chegavam no objetivo de escolher um lugar para viver. Então, assim, e me apaixonei com cada projeto, com cada história, porque todo imóvel de luxo, todo imóvel que se encontra, né, com vista a mar, ele tem uma história, e ali se realizou uma história de uma família, onde conquistaram, tiveram filhos, filhos casaram e surgiu mais outras famílias. Então foi isso tudo me deixou muito apaixonada por esse mercado para entender, né, que ele é muito mais que um desejo, né, mas sim uma realização de um estilo de vida. E me fala uma coisa, Tatiane, a gente está num momento, né, de alta de juros, Selic a 15% ao ano. Eu escuto muito falar que o mercado de luxo não tem crise. Inclusive, recentemente a gente fez um club deal de real estate e eu notei um interesse muito grande dos investidores. Mesmo a Selic a 15%, os investidores se interessam quando a gente fala em imóveis de luxo. Então, um clube de investimentos para comprar casas de luxo em Trancoso e Fazenda Boa Vista. Causou um super interesse entre os clientes. Você acredita que isso é uma máxima verdadeira? O mercado de luxo não tem crise? Mercado de luxo, ele não tem crise, porque ele é um mercado consolidado, né. Então, assim, as pessoas o segmento, né, ele vem cada dia se aperfeiçoando, né, com designer, com sustentabilidade, com toda uma nova estrutura, então ele não entra em crise. E o imóvel, né, depois de 10 anos, ele sai como de graça para quem compra, porque se quem comprou há 10 anos atrás um imóvel na Vieira Solto, né, um Cap Ferrá, hoje aquele imóvel que deu de locação para ele e de retorno, esse imóvel tipo, já dá como se fosse de graça. Já voltou todo o retorno do investimento. E assim, porque a inflação também faz ele chegar ficar obsoleto o valor, né. Então é um mercado, dizem, né, os ditados antigos, né, quem compra tijolo nunca erra. E me diz uma coisa, vale a pena investir em imóvel de luxo, como rentabilização de patrimônio? Porque muita gente tem, obviamente, o sonho de morar de frente para o mar, de morar na zona sul do Rio, né? São locais muito cobiçados pelas pessoas para realizar um desejo, um sonho de vida. Mas quando a gente fala de investir, pela sua experiência, vale a pena comprar imóvel de luxo para investimento? Sim, sim, vale sim. E o Rio de Janeiro, né, é um ícone conhecido no mundo inteiro, né, quem vai lá fora quer saber a praia de Ipanema, a garota de Ipanema, né, o Leblon, então assim, é um mercado que está sempre com alta procura, porque ele é um estilo, né, e ele é muito reservado, porque não tem muita opção de compra. E me fala uma coisa, como é que é o comportamento, né, de quem te procura para comprar um imóvel de luxo? As pessoas procuram por local, procuram por tamanho, procuram porque estão buscando imóvel com um design diferente, sustentabilidade. Como é que funciona? No mercado imobiliário de alto luxo, né, o que manda é a localização primeiro. Tá. Depois design, né, e depois vem a rentabilidade, mas a localização, quem compra um imóvel com a localização, né, que não tem como tirar, ele só tende a valorizar. Tipo, os imóveis de frente à orla de Ipanema, Leblon, não tem como, não existe como acabar com aquela vista. Então, assim, a localização é o fator determinante. Entendi. E
Como é que você pode comparar o Brasil a outros mercados de imóveis de luxo? A gente tem, por exemplo, né, os Emirados Árabes, né, Dubai, que se destaca muito nesse mercado imobiliário de luxo. Portugal também tem um mercado muito grande, né, consumidor desse tipo de ativo. E o Brasil, como é que ele se posiciona, né, comparado a outros países do mundo que também oferecem imóveis de luxo a investidores? O Brasil ele sai um pouco à frente, porque a beleza daqui é natural, né, não é nada construído, mas sim algo que Deus, né, presenteou aos brasileiros. É verdade. E assim, você acha que tem um perfil de imóvel que vai se valorizar mais nos próximos anos? Eu vejo muito, investidor procurando, por exemplo, por lofts, né, São Paulo ficou muito conhecida ali a zona sul de São Paulo, explodiu a construção de pequenos apartamentos, né, de um quarto. Você acha que aqui no Rio, qual que é o perfil que tem mais apelo? É aquele imóvel pequenininho, feito para pessoa que mora sozinha, no máximo um casal, ou ainda tem muito apelo imóvel para família, 3 quartos, 4 quartos? Como é que funciona isso no mercado de luxo? Hoje o mercado de luxo ele tá, né, vindo com esses edifícios pequenos, com edifícios boutique. Então, assim, é esse momento do mercado de luxo aqui no Rio, né? Então, são esses apartamentos menores, que são edifícios boutique, que tem uma área externa, né? Que ele consegue fazer tudo. Vai ter academia, vai ter um salão de beleza para ele receber o profissional dele. Então, assim, tá nesse momento. E hoje também sobre as garagens que tem para carros solares, né? De luz, então Hum. assim, os prédios estão sendo já, projetados, né, para carregar esses carros, enfim, tá vindo uma nova tendência, mas são apartamentos menores que são conhecidos como edifício boutique. Entendi. E nesses edifícios boutiques tem uma tecnologia sendo implementada, tem, um algo a mais? E como é que isso é precificado, né, assim, eu fico, em dúvida, por exemplo, um edifício que é construído, né, voltado para uma sustentabilidade, como você colocou, e em locais nobres, né, cujo metro quadrado é caro, como é que isso se equilibra no preço final para quem está comprando? Na verdade, ele aumenta bastante o valor, Uhum. porque ele está dando um passo à frente da construção civil, né. Então, assim, existe aquela coisa do Rio antigo, né, que são os prédios antigos que fizeram os nomes, que é Uhum. de alto luxo, e agora os novos prédios, né, que é um novo Rio, onde está vindo com a tecnologia totalmente de ponta. Então, assim, ele tá vindo 2 vezes quase o valor do metro quadrado do antigo. Entendi. E tem um apelo hoje muito grande pelo retrofit, né, porque eu acho que como as áreas do Rio, mais valorizadas, são limitadas, se você pegar a zona sul do Rio, o espaço não é tão grande, né, não tem área desconstruída para ser construído novos prédios, enfim. Como é que o investidor ele encara a questão do retrofit? Ele tem alguma objeção? Se o prédio tem uma estrutura mais antiga que foi aproveitada, ele olha: "Ah, Tatiana, eu estou querendo comprar, mas eu quero um prédio totalmente novo, eu não quero um prédio reaproveitado dentro da zona sul". Tem essa questão? A construção civil, ela tá bem forte hoje aqui no Rio, né. E, assim, existe prédios que estão sendo retrofit, porque por legislação não pode subir Uhum, mais, enfim, então, eles fazem toda uma programação dentro do que é construído para colocar essa cara nova, né. E existe o que derruba todo o prédio e constrói todo novo. Ipanema está num momento que tem várias construções novas em total andamento. Então, uhum. assim, vai muito sobre a legislação da construção civil do Rio. E os lançamentos, ainda é vantajoso? É uma dúvida que, assim, que eu acho que todo investidor que olha para o mercado imobiliário fica em dúvida. É mais vantagem eu comprar já um apartamento pronto, né, onde eu possa entrar, possa alugar já de cara, ou eu tenho um desconto realmente relevante quando eu compro um apartamento na planta, por exemplo? Vai muito do perfil do investidor, do comprador, né. Tem o comprador que quer já dar o dinheiro, começar o projeto da obra e dentro de 3, 4 meses estar com a chave morando no apartamento. E Uhum. tem gente que já consegue programar um futuro, né, de entender que 3 anos vai receber a chave. Então é muito sobre o perfil desse comprador. Claro que o comprador de idade mais nova, né, a galera mais nova, esperar o lançamento para eles não é problema. Agora já você vender
situação para uma pessoa da galera mais antiga é um pouco mais complicado. Como assim, eu compro um apartamento e não levo a chave? Então, assim, Aham. existe isso, né, que é o conflito entre as gerações, né. Sim. E você é muito procurado por estrangeiros? Eu fico em dúvida, assim, como é que o estrangeiro olha hoje para o Brasil, né, nesse mercado imobiliário de luxo? Ele tem um foco grande no Rio de Janeiro, por ser um cartão postal do Brasil? Chama mais a atenção dele, o Rio de Janeiro em si, a zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo? É, o Rio de Janeiro, a zona sul tá o estrangeiro tá vindo com tudo, né, mesmo porque a moeda dele tá valendo muito aqui, Uhum. então o que ele não compra na cidade dele, no país dele, ele compra aqui mansão. Então assim, tá, e hoje eu te digo que a grande maioria das vendas estão acontecendo com capital estrangeiro. Olha, que interessante. Eu acho que o gringo ele tem um olhar, né, apaixonado, assim, pelo Rio de Janeiro, pelas nossas belezas naturais, né, pelo estilo de vida, né. Você colocou que as pessoas buscam muito ali Ipanema Leblon, por exemplo, que é um eixo que é um dos mais caros hoje do Rio de Janeiro, pelo estilo de vida. Você conseguir, ir na academia, sentar no barzinho, ir na padaria, tudo a pé, você não precisa de um transporte, né, para te levar em lugar nenhum, tá cheio de restaurante, você tem tudo ali à mão, você tem a praia, você tem a lagoa, né, no caso aqui de Ipanema. Então eu vejo que, assim, é um sonho, né, eu acredito que morar na zona sul do Rio, nesses locais mais nobres, é a realização de um sonho primeiramente, né, a pessoa que busca esses locais. E me fala um pouco sobre a questão de aluguel, assim, ainda tem um foco no aluguel tradicional, as pessoas ainda compram imóvel pensando em fazer na conta de uma rentabilização de aluguel, ou, hoje o foco dessa região da Zona Sul é Airbnb, é locação por temporada? É, a locação por temporada, ela tá bem forte hoje no mercado, só que a gente tá vendo aí com situações de proibição em em alguns imóveis, alguns prédios, por convenção e síndico. Uhum, Então, assim, prédios que são um por andar, família muito tradicional, tá sendo travado entendi. esse tipo de locação. Só que, assim, o mercado de alto luxo, ele continua forte ainda, assim, na locação de longa data, por conta que vem muitos alto executivos, né, e as empresas pagam valores bem altos nas locações para eles. E eles colocam bastante exigência de segurança, tem que Uhum. ter vista, tem que estar reformado, também, clientes que são do consulado. Então, assim, existe um público bem diferenciado para esse tipo de Entendi. locação ao longo prazo. E a temporada tá bombando, todo mundo tá vindo para o Rio. E você acha que no mercado de luxo, né, dentro do mercado imobiliário, os donos de imóveis, eles têm uma preocupação maior, pela conservação, pela apresentação do imóvel? Porque, assim, no Rio de Janeiro tem muito imóvel mais velho, né, construções mais antigas. E o mercado tradicional de locação, eu vejo as pessoas reclamando: "Ah, vou locar o apartamento, mas o apartamento, já é entregue muito velho, sem manutenção". O mercado de luxo é diferente, assim, as pessoas que compram esses imóveis para alocar, elas têm um olhar de chamar um arquiteto renomado, isso existe ainda, assim? Sim, existe. Na verdade, você compra, né, uma assinatura de um arquiteto, Tá, de uma localização, de alguém que morou no prédio. Então, assim, existe sim. Esse cuidado é diferente da classe média, de manter o patrimônio, né, sempre em valorização. e assim, eu queria ter uma ideia de percentual, né, quando a gente fala de investir. Então hoje, mais ou menos assim, num apartamento de luxo, qual que é o retorno de percentual que esse apartamento, numa locação tradicional que você citou ali, para grandes empresas, grandes executivos, né, consulados que alugam imóveis desse padrão, qual que é em média o retorno percentual que traz para o investidor? Você tem essa noção de número? 1%, 0,5%, 0,3%? A porcentagem, assim, dizer certa fica não sei te dizer hoje certinho, mas o que eu digo que com 10 anos o imóvel de alto luxo já se pagou. Porque tem a E questão aí da não é da valorização também, valorização, né. porque de ano em ano ele se valoriza, Uhum. não tem como, e a inflação. Então, assim, se uma pessoa comprou um imóvel há 10 anos atrás, há 10 anos atrás um apartamento de 5 milhões era na orla de Ipanema, hoje esse apartamento está saindo a 17. Meu Deus, que isso, eu não É. tinha essa noção. Então, assim, em 10 anos o apartamento já se pagou Aham. e teve a locação, e assim, ele se valorizou de uma forma
é um investimento para longo prazo. Entendi. E as pessoas ainda vivem, assim, de renda de aluguel? Assim, aqui no Rio de Janeiro é comum, você tem investidores que têm, foco em renda de aluguel de imóveis, assim, como é que eu posso dizer? A gente tem os investidores que nos procuram, né, focado em mercado financeiro, mas você acredita que ainda tem um público muito cativo desse investimento de tijolo, que gosta de ter o tijolo e que quer manter investimentos aplicados ali, em imóveis? Existe o público, né, eles até costumam montar empresa de administração de bens próprios, próprias Uhum. empresas para administrar bens próprios e assim, e eles compram muito para não vender, sabe, realmente para alocação, para deixar como patrimônio. Entendi. E você tem, assim, alguma dica para pessoa que hoje ela não tem ainda um imóvel de alto padrão para investir, né, de repente mora no imóvel desse patamar, mas ela não tem, uma visão para investimento em mercado imobiliário de luxo. Você tem alguma dica de, o que que a pessoa deve olhar? Porque eu acho que deve ter algumas coisas importantes quando você vai falar em mercado imobiliário, né, que um leigo, por exemplo, não vai saber identificar se é um apartamento interessante, uma oportunidade interessante ou não. Quais são as principais dicas, os principais fatores que as pessoas têm que observar ao fechar um negócio de compra, por exemplo, de um imóvel de luxo? A localização, né, se Tá. há uma possibilidade de perda de uma vista, Uhum. geralmente comprar imóvel perto de posto de gasolina não se valoriza. É mesmo? Olha, essa é É. nova para mim, não sabia, não tinha Então, aí noção. tem gente que compra aí prédios em que o terreno era posto de gasolina, ali não é um terreno que se vai valorizar, que há um pequeno risco. Então Gente, a localização por causa não da proximidade de uma explosão, não alguma coisa. isso, Olha, e muita gente não tem essa noção. eu não sabia, não tinha noção. Então, e aí a localização, não perder a vista, posição do tipo do sol, porque o sol da manhã, ele é mais valorizado que o sol da tarde, Hum, e, eh, ser um prédio centro de terreno, não ter prédios colado do lado. Então tem hum. essas Por causa da pequenas privacidade, né. isso, ventilação, porque quando o prédio é muito colado um do outro, já não tem essa ventilação total. Então, Uhum. assim, tem algumas dicas que tem que se olhar sempre o entorno do que pode, né, o prédio do lado que pode ser vendido e o que que pode virar. Então, assim, é sempre a Entendi. localização, olhar todo o entorno do que tem perto do imóvel que você está adquirindo, porque muitas vezes as pessoas entendem: "Tô comprando um apartamento". Não, você está comprando uma cota de um prédio inteiro que você vai ser acionista. Sim. Então você tem que entender, né, os prédios do lado dos outros que estão ali. Eles vão valorizar o seu patrimônio ou eles podem desvalorizar? Nossa, interessante. Porque é diferente, né, do mercado financeiro. Às vezes você entra num fundo de investimento, por exemplo, desisti, não quero mais essa tese, vou comandar uma saída e vou embora. O mercado imobiliário é diferente. Você está comprando um imóvel de alto padrão, presume-se que seja um alto valor investido, né? Então você tem que ter todo realmente um cuidado de analisar o que que você vai comprar. E eu acredito que a pessoa ter uma orientação nesse sentido, né, Tatiane, faz muita diferença. Porque eu, por exemplo, leiga, eu não vou conseguir ter, assim, uma segurança de olhar para a zona sul do Rio, os locais que estão à venda e entender qual seria a minha melhor oportunidade. Você acabou de falar sobre posto de gasolina, que eu jamais pensaria, não, né, às vezes o imóvel está mais barato, né, justamente porque tem a proximidade ali de um posto de gasolina e tal, só que a gente que não entende, né, desse mercado, às vezes vai cometer o erro de comprar em detrimento de outro que vai se valorizar muito mais, talvez seja um preço um pouco acima, mas tem mais potencial de valorização e atratividade para aluguel, enfim. Então acho que, até no mercado imobiliário, você querer fazer as coisas sem orientação é um risco, concorda? Com certeza, um risco. Eu falo, né, que o cliente, né, ele tem que ter, assim como ele tem o médico da família, ele tem que ter o corretor da família. Porque pegar aventuria, né, tem vários tipos de profissional que não vai dar um atendimento qualificado para amanhã, se ele tiver que vender o patrimônio por algum momento, precisar fazer dinheiro rápido, para saber aonde colocar o dinheiro dele para amanhã, se ele tiver que desfazer desse patrimônio para colocar em outro investimento, ser rentável para ele. Então, assim, é Uhum. um todo, tem que olhar um todo. E tem que ter realmente um profissional. Porque não é só a localização, depois vem a documentação, né? As Sim. pegadinhas da documentação, os contratos.
a minuta de compra e venda até chegar à escritura, né, então são vários passos. E quando você recebe um cliente, né, que está querendo, por exemplo, comprar um imóvel e te procura para você auxiliar e você fazer toda a parte de corretagem ali na compra daquele imóvel. A sua imobiliária, ela é responsável por essa documentação? Vocês orientam o cliente? Como é que funciona? Vocês dão essa orientação? A empresa ela dá assessoria do começo ao fim. Né, sobre todas as situações que se encontra, risco jurídico se porventura tiver algum apontamento, Legal. enfim, é feito com total assessoria, tanto jurídica, financeira, até mesmo porque, assim, muitas vezes a pessoa: "Ah, eu quero comprar um apartamento, tenho dinheiro", mas o dinheiro não está disponível ainda, Uhum. porque tá em em fundo de investimento que não pode fazer o resgate automaticamente, então Sim. assim, é calcular o tempo mesmo para que vai estar o dinheiro disponível para poder estar mandando, às vezes o recurso não está no Brasil, o recurso está lá Uhum. fora, então assim, tem várias etapas, várias pegadinhas que as pessoas: "Ah, não é fácil", não é fácil. Sim. Você já teve caso, assim, de pessoas que te procuraram, por exemplo, porque entraram numa furada? "Tatiane, me ajuda, eu tentei comprar um apartamento aqui, fiz um contrato de qualquer jeito, agora eu não consigo me desvencilhar e descobri que o imóvel tem problema". Você já teve esses casos, assim, de investidores que chegaram desesperados para você? Como tenho investidores que compram comigo e acabam aparecendo uma grande oportunidade e não pergunta nada para mim, compram com outros, aí vem com um problema para eu resolver, né, é o que mais Nossa, tem. Então tem que tomar muito cuidado, porque o 71, né, vamos dizer, né, ele trabalha em cima da ganância, né. sim, Então quando vê um negócio que está com um valor muito abaixo, é para desconfiar, porque alguma coisa tem. tem. Para É. trabalhar no mercado financeiro, para atender clientes de alto padrão, como eu faço, eu tenho uma certificação chamada CFP, que é uma certificação onde você precisa estudar, durante meses, fazer uma prova, que é considerada uma prova difícil no mercado financeiro, para você estar qualificado e apto a atender clientes private, por exemplo. No mercado de corretagem de imóveis, o que que o corretor precisa fazer para ser um corretor credenciado, para ser uma pessoa considerada confiável, com conhecimento técnico para desempenhar o papel de corretagem? No mercado imobiliário, né, pede-se para fazer o curso de corretor, né, que é um curso que tem uma duração de 1 ano, e aí você Uhum. termina o curso, dá entrada na carteira, né, do Cresce, e aí você está apto, né. Mas eu entendo, né, que o sucesso no mercado, né, não vem só do teu Cresce, mas sim vem do cuidado. Cuidado com o dinheiro do outro, Uhum. cuidado com o sonho do outro, né. Sim, Então eu aprendi que no mercado imobiliário não é só sobre vender, mas sim é sobre construir relações duradouras. Então, quando a gente tem umas relações duradouras, né, a gente tem contatos, né, e o trabalho, né, ele não é um trabalho com propósito, onde, né, você entrega um valor real para as pessoas, né, e vem a confiança, nasce a confiança. Então, assim, no mercado de luxo, né, não é só números, mas sim, o segredo é simples, né, é constância, sensibilidade e verdade, muito legal, transparência. muito legal. Eu acho que toda relação, né, de consumo, ela precisa envolver isso, né. Você, ter do outro lado, eh uma transparência nas informações, você ter confiança de que a pessoa está fazendo o melhor trabalho por você, né, e eu acho que o mercado de investimentos em geral, e ele precisa de profissionais com essa consciência, né, como você colocou. Você saber que se você faz um trabalho ruim focando só na comissão, você não vai ter uma constância, você não vai ter uma indicação vinda daquela pessoa, né, então você vai ter muita dificuldade para crescer o seu negócio, crescer a sua carteira de clientes. Ao contrário, quando você transmite confiança, apoia o cliente nas dificuldades, né, procura se antecipar nas coisas que podem acontecer ali, que podem prejudicá-lo, isso cria ali uma relação realmente de longo prazo, né. Aquele cliente quando ele for comprar outro imóvel, ele vai procurar quem? A Tatiane. Quando ele for investir, quando ele for falar sobre investimentos e recomendar o trabalho de alguém, ele vai recomendar quem? A Gabriela, que é quem acompanha a família, quem o atende, né, em quem ele tem a confiança de, ajudá-lo na assessoria dos seus investimentos, né, do seu patrimônio. Então, Tatiana, assim, eu acho que o nossa conversa hoje foi muito legal,
porque a gente trouxe pontos muito interessantes para as pessoas, né, que estão em casa e que têm uma curiosidade sobre esse mercado, querem começar a investir. A gente está falando de valores muito altos, né? Então não é um investimento como comprar uma roupa que você não vai gostar e vai deixá-la no armário e está tudo certo. A gente está falando de milhões, né? E a gente está falando de sonhos, a gente está falando de projetos de vida. Então, é necessário ter cuidado, necessário procurar pessoas boas, especializadas, né, que vão ajudar para que esse processo seja tranquilo e seja um processo de sucesso. Então, eu queria te agradecer, agradecer sua presença por ter aceito o convite, estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar falando um pouco sobre a minha área, né, e estando compartilhando com vocês, né, conhecimento e trocando aí, né, informações e contatos. E para você que ficou com a gente até agora, o meu agradecimento. Se gostou, compartilhe, deixe nos comentários e nos siga nas próximas edições. Até já!